Nós vamos fazer aquela conversa que sempre fazemos antes do início do passe, para que possamos focar nossos sentimentos e pensamentos neste ambiente que foi preparado para nos receber, para que possamos deixar da porta para fora tudo aquilo que diz respeito às coisas da matéria, para que cuidarmos daquilo que diz respeito a nós, espíritos imortais, filhos de Deus, criados para a eternidade. Quando nós lemos nos evangelhos os preciosos ensinamentos de Jesus, raramente nos damos ao trabalho de realmente interiorizar, refletir maduramente naquele ensinamento. O que Jesus quis dizer com isso? O que isso pode fazer diferença na minha vida? Muitas vezes lemos o Evangelho en passant, como diríamos. Quando Jesus, lá no seu Evangelho, disse algo, e eu às vezes ouço pastores ou padres falando sobre essa passagem, e passam uma impressão de que eles não refletiram maduramente naquilo. Quando Jesus afirmou, a cada um será dado conforme as suas obras. Ou seja, o aviso precioso do Mestre. Eu recebo da vida o que eu dou para a vida. A lei de ação e reação. Na própria física, uma ação, uma força, né, ela volta com a mesma intensidade contra aquele que arremessou. Se eu jogar uma bolinha de borracha ali, ela vai voltar com a mesma intensidade, a mesma força sobre mim. Isso é lei da física. E as leis da física, da química, da biologia são leis materiais divinas, criadas por Deus. Então, quando Jesus diz que eu vou receber da vida o que eu der para a vida, eu teria que refletir o que eu estou dando de mim. Como eu estou contribuindo para que as pessoas à minha volta se sintam mais confortáveis. Ou será que eu tenho sido rude, agressivo? Quando nós chegamos no plano espiritual, deixando o corpo físico, ninguém vai nos perguntar qual era a minha profissão, onde eu morava, o que eu tinha, eu deixava de ter. O que eles vão me perguntar é, o que fizeste de bem na tua encarnação? A contabilidade daquilo. No livro Nosso Lar, primeira obra da série André Luiz, que me foi emprestado pela minha mãe, e foi o livro que me trouxe para a doutrina espírita, porque eu fiquei deslumbrado com ele. Uma senhora, Dona Idalina, que estava há pouco mais de 6 anos hospedada na colônia Nosso Lar, foi junto ao ministro Clarencio, um dos 6 ministros do Ministério do Auxílio, foi pedir favores, porque ela queria vir à Terra para socorrer os seus filhos que estavam passando por grandes dificuldades. E ela foi até o ministro pedir autorização e ajuda para poder vir socorrer seus filhos.
E o ministro, então, perguntou para ela, quantos bônus hora? O bônus hora é, vamos dizer assim, o dinheiro, a retribuição que a gente recebe lá, pelo menos na colônia Nosso Lar, pelo trabalho prestado. Você presta uma hora de trabalho e recebe um bônus, que eles chamam de bônus hora. Aquele bônus hora te permite você desfrutar de algumas regalias que são reservadas aos trabalhadores, aqueles que se mostram dispostos a cooperar. E o ministro perguntou, quantos bônus hora a senhora pode apresentar para justificar o seu pedido? E ela falou, 304 bônus hora. E ouviu do ministro assim, é lamentável. A senhora se hospeda em Nosso Lar há mais de 6 anos e só deu 304 horas de trabalho para a colônia. Eu gosto de fazer conta. E eu fui fazer a conta de quantas horas dá. 6 anos e alguma coisa. Cerca de 53 mil horas. Ela morava lá há 53 mil horas e deu 300 horas de trabalho. Isso não dá 0,5%. E então, ele falou, e eu bem que tentei ajudar a senhora. Logo que a senhora foi resgatada das trevas do umbral, eu coloquei a senhora num departamento. Ah, mas lá não dava não sei o quê. Coloquei a senhora no outro. Ah, mas lá era só. Coloquei num terceiro, mas só se eu fosse uma santa para aturar aquilo. Numa 4ª colocação. E a senhora voluntariamente se afastou e se internou nas colônias de repouso. Minha irmã, para que nós possamos ajudar alguém, precisamos fazer amigos que nos ajudem, que nos deem o suporte. Mas a senhora não aprendeu sequer a plantar alguma simpatia. Como pretende chegar sem nenhum recurso para ajudar seus filhos? Será como uma mãe paralítica. Na lei divina, quem não coopera não recebe cooperação. E recomendou que ela voltasse aos campos de repouso para que mais tarde pudesse voltar ao assunto com toda a atenção. Em outro momento, Jesus falou para os seus discípulos, o que vocês fazem de especial? O que fazeis vós de especial? Ou seja, o que você está fazendo além das tuas obrigações? Mas se nós não estamos fazendo sequer as nossas obrigações, quanto mais além. E aí eu fiz outra conta. Eu estou encarnado há mais ou menos 700 mil horas. Vocês podem notar que eu estou velho, né? 700 mil horas. E aí eu fiz uma conta, fui bastante generoso comigo e achei que poderia ter doado 14 mil horas de trabalho na caridade. Não que tenha feito grande coisa, mas sempre deu alguma coisinha. Aí eu fui bonzinho comigo, de 14 mil. Isso dá 2%. 2%. E aí Jesus me perguntaria, o que você fez de especial? E quando eu chegar lá do outro lado, ver quantos bônus hora você tem para poder se internar, ter direito de entrar aqui na colônia. Quando eu disser 2%, eles vão dizer assim, meu filho, não dá. É muito pouco. A cada um segundo suas obras. Só que algumas religiões nos dão a ilusão de que Deus é bom, Deus perdoa e você vai para o céu. Não é bem assim.
ou Jesus teria mentido para nós. Coisa inadmissível. O lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Eu acho que todos nós aqui já ajudamos alguém, já fizemos o bem para alguém. E talvez tenhamos notado nos olhos da pessoa que recebeu um lampejo de gratidão. E como aquilo nos fez bem, não porque eu queria que me agradecesse, porque fazer o bem faz bem. É a única coisa que nos dá alegria real, é a caridade, é fazer o bem. Então, quando olhamos para o Evangelho do Cristo, temos que ter o cuidado de perceber nos ensinamentos do Mestre o que aquilo pode me ajudar a ser melhor. Porque desencarnar, todos nós iremos. Vamos chegar do outro lado e nos pedirão contas? Talvez sim, talvez não. Mas cada um de nós receberá a colheita do plantio que fizemos aqui durante a nossa encarnação. Só o bem e o amor contam. Então, se nós não aprendermos a olhar o nosso próximo com um pouquinho mais de bondade, de carinho, de respeito, começando dentro do lar, porque realmente a família é uma das instituições mais preciosas. Mas, por outro lado, a convivência na família, às vezes, é muito difícil, porque pode reunir espíritos antagônicos, espíritos que não se toleram, que têm contas a acertar do passado. Eu recordo de uma senhora, quando o Wilson e eu trabalhávamos como orientadores de grupos de estudo, e uma senhora que fazia o estudo do Livro dos Espíritos conosco, um dia pediu para falar comigo no final. Seu Nelson, me explica uma coisa. Eu tenho 3 filhos. Eu amo meus filhos. Eu trato os 3 do mesmo jeito. O meu filho mais velho, que tinha em torno de 8 anos, é extremamente apegado a mim, quer viver abraçado comigo. Só que quando ele me abraça, eu sinto como se estivesse abraçando um porco-espinho. Ele me espeta todo e a minha vontade é empurrá-lo para longe de mim. E é o mais carinhoso. Eu não o empurro, mas me machuca esse sentimento de revolta, de relutância que eu tenho, de quase um asco. É o passado que volta. A oportunidade do reajustamento. Ela está fazendo a coisa certa? Está. Está suportando, está dando amor, está cuidando, sem distinção dos outros 2. Uma coisa nós temos que tomar cuidado na educação dos filhos. Não se pode dar a mesma educação para espíritos diferentes. Mesmo gêmeos. Podem ser univitelinos, né? Qualquer coisa assim. Mas não são gêmeos espirituais. Lembro-me do orador espírita, eu sempre esqueço o nome, lá do Rio de Janeiro. Raul Teixeira, obrigado. Raul Teixeira conversando com uma senhora depois da palestra, assim, seu Raul, eu não sei o que eu fiz de errado na minha vida. Eu tenho 5 filhos. Eu criei todos os meus filhos da mesma forma, dei a mesma educação para os 5, na igreja, Jesus e tudo. 4
seguiram o bom caminho. Tem um que está na penitenciária. Onde foi que eu errei? Errou, minha irmã, quando deu a mesma educação para 5 espíritos diferentes. Todos precisam do amor e do cuidado, mas cada um tem particularidades que precisam ser levadas em conta, que necessitam, às vezes, de um cuidado diferente, de uma atenção diferente sem descuidar dos outros. Existem, na educação, as normas normais para todo mundo, mas tem particularidades. E a educação dos filhos deve começar no ventre da mãe. No ventre da mãe. Depois no berço, já falando de Jesus durante o sono, falando do Evangelho, de coisas boas, do bem. E o nosso tempo acabou. Queria conversar mais um pouco, mas não dá. Então fica a mensagem simples para nós prestarmos atenção. Quando me pedirem prestação de contas lá, o que eu vou dizer? O que eu tenho para mostrar? Quantos bônus horas estou acumulando aqui? Pensemos nisso e procuremos, né, melhorar as nossas condições. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.